falar sobre este livro do Haruki Murakami. Quero começar falando, elogiando a capa. Gostei muito desta capa, essa tromba do elefante nesse, parece que um túnel do tempo. Esse livro foi lançado este ano pela editora Alfaguara, aqui no Brasil, mas é um livro lá de 2009 do Murakami. É um livro de contos, são 17 contos, mas antes de falar do livro, eu quero falar um pouquinho do Murakami. O Murakami é nascido no Japão, escritor japonês, mora hoje ainda no Japão, mas morou muitos anos nos Estados Unidos e na Europa. Então a escrita dele não é uma escrita genuinamente japonesa, ela tem muitas influências ocidentais e eu diria que é muito mais uma escrita globalizada, por isso que ele faz sucesso no mundo inteiro. Murakami ficou muito conhecido nos últimos anos em virtude da sua trilogia, Q84, que é uma alusão, claro, a 1984 do George Orwell. Inclusive o número 9 em japonês você usa como a letra Q da língua inglesa, né? E nós vamos falar dessa trilogia em outro post, mas hoje eu quero falar deste lançamento porque é um lançamento recente e gostei muito. E eu acho que é uma boa porta de entrada à obra do Murakami. É difícil a gente classificar este livro. Ele tem alguns contos que são absolutamente nonsense, ele tem outros contos que são de literatura fantástica, mas ele tem outros contos também que são contos normais, narrativas sem nenhum elemento extraordinário, nem nada disso. Um bom exemplo desse conto que não tem nenhum elemento fantástico é O Último Gramado do Entardecer. No Último Gramado do Entardecer, o protagonista é um cortador de grama e ele está indo cortar o último gramado. Ele vai parar de ser cortador de grama, ele tem dinheiro, ajuntou um bom dinheiro e não vai mais cortar gramados. Só que ele é um perfeccionista, todos os gramados que ele cortava eram gramados que ficavam com um trabalho muito bem feito. E este último gramado não vai ser diferente, ele também vai fazer um excelente trabalho. E ao fazer o corte desse gramado num lugar mais afastado, numa casa de uma senhora, ela divide um pouco com ele, um pouco da sua vida e, curiosamente, mostra o quarto da filha. Nós não sabemos o que aconteceu com esta filha, mas eu gosto deste conto porque é uma oportunidade do Murakami pegar uma coisa absolutamente normal, do dia a dia, que é a rotina de um cortador de grama, para trabalhar elementos de perda, elementos de finitude. Nós não podemos esquecer que é o último gramado, e ele chama de o último gramado ao entardecer. Entardecer já dá esta ideia de finalização. Uma coisa que é comum na narrativa do Murakami é ele se colocar um pouco como um personagem, um pouco como narrador. Neste mesmo conto, ele dá algumas dicas de como a sua escrita é feita, de como ele pensa a sua narrativa, que eu acho que não pode deixar de chamar a nossa atenção. Ele diz assim: a memória é como a ficção, ou a ficção é como a memória. Desde que comecei a escrever romances, percebo e sinto profundamente essa via de mão dupla. A memória é como um tipo de romance, ou vice-versa. Por mais que você se esforce para conduzir a escrita de forma organizada, o contexto vai para um lado, vem para outro, e de tantas idas e vindas, ele acaba se perdendo. É como amontoar vários gatinhos. Tá aí, essa é a definição. Por isso que a escrita dele não obedece um padrão, uma organização. Às vezes é nonsense, às vezes é literatura fantástica, às vezes não é. Ele se deixa levar pela narrativa. E eu gosto dessa última figura, que é de amontoar gatinhos. Antes eu preciso contar que o Murakami, antes de virar escritor,
ele teve um bar de jazz, olha aí a influência americana, que teve durante 7 anos esse bar. E quando ele tinha esse bar é que ele começa a escrever. Não tinha nenhuma pretensão muito literária até então, só que ele escreve, ganha prêmio e resolve então vender o bar e se transformar no escritor que ele é até hoje. Mas ele tem 2 paixões: a música, obviamente o fato de ter um bar já ilustra isso, e gatos. Os gatos também são figuras recorrentes nas suas histórias. E esse amontoar gatinhos que ele fala que é a narrativa desorganizada, é um pouco isso. São os gatinhos que você vai colecionando ao longo da vida, que nada mais é do que são as suas memórias, as suas experiências e por aí vai. Então, e como eu disse antes, são 17 contos. O que eu mais gosto é o Anão Dançarino, que fala um pouco também dessa coisa do escritor, que é quando um anão lhe oferece para o personagem entrar dentro do corpo do personagem para que o personagem dance divinamente e possa conquistar uma garota. Então, toda vez que a gente deixa esse anão dançarino entrar dentro da gente, é claro, a gente ganha admiração das pessoas, nós vamos dançar ou escrever divinamente bem, mas tem uma hora que esse anão quer se apoderar do corpo dessa pessoa. Então a gente fica sempre entre deixar ou não o anão entrar dentro do nosso corpo. Gosto dessa figura, acho bastante inovadora, bastante rica em termos de originalidade. Nós vamos continuar falando do Murakami, vamos falar dos livros mais famosos dele em outros posts. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e se inscreva aqui no Biblium que você saberá sobre os novos posts a respeito da literatura de Haruki Murakami. Até a próxima!